vamos ver a palavra que o Senhor tem nos apontado. Está escrita no livro de Marcos, capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho Marcos, capítulo 14, a partir do verso 66. Bendito Deus. Glória a Deus. Glória a Cristo. Glória a Deus. Se todos encontraram, façamos a leitura com a ajuda de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Amém. Pedro nega a Jesus. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará tu. E retirando-se dali, chorou. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Bendito é o Senhor. Amados irmãos, hoje o Senhor tem preparado aqui a Santa Ceia, neste momento tão divino, tão especial, a qual nós viemos aqui recordar o que o Mestre fez por nós, o que Ele padeceu aqui neste mundo, foi despojado ali do seu reino, saiu ali da sua riqueza, da sua grandeza, e veio para esse mundo como um pequenininho, como um menor, e aqui Ele viveu na simplicidade, e Ele teve toda a sua vida guiada pela sua missão, pelo propósito que Deus tinha colocado no seu coração, de vir ao mundo, passar por aqui, implantar a sua graça e morrer pelos nossos pecados. E o Senhor foi fiel àquilo que o Pai determinou para Ele, mesmo passando por dificuldades, mesmo sofrendo um pouco antes aqui no Monte das Oliveiras, aonde o seu suor se transformou em sangue, aonde Ele estava numa aflição muito grande, mas em nenhum momento ele voltou para trás. Ele seguiu com o seu propósito e ele consumou na cruz aquilo que era para ele. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor, trabalhando ali no meio dos discípulos, entre eles, o Senhor viu que Pedro não estava preparado, pois Pedro demonstrava na aparência ser um homem sábio, um homem que tinha autoridade, que estava sempre à frente, mas ele não tinha dentro dele a estrutura firme, ele ainda não estava fincado na rocha, e o Senhor permitiu para mostrar para Pedro que ele não era ninguém, que ele não tinha capacidade alguma, que ele passasse por esta situação aqui, aonde ele temeu quando viu que chamaram por ele, porque ele ficou com medo de acontecer com ele o mesmo que aconteceria com o Senhor, e ali ele negou o Senhor. Imagina alguém que passou a sua missão junto com o Senhor, estava com ele em toda aquela condição, viu obras, viu milagres, tinha certeza que ele era o Filho de Deus, e mesmo assim ele não suportou aquele momento, e ele negou o Senhor por medo, por não estar preparado, por não ter condições ali de aguentar e suportar as consequências daquele ato, e ali ele fez conforme o Senhor falou, porque o Senhor já sabia disso, o Senhor conhecia Pedro, sabia que ele não estava pronto. Então quando aconteceu isso, Pedro se retirou, Pedro chorou, lamentou, achou que não tinha mais nada com o Senhor, que tinha traído o Senhor, que tinha pecado na sua presença, e o Senhor passou ali por tudo que ele tinha que passar. E quando o Senhor ressuscitou, quando o Senhor voltou, que ele mandou ali as mulheres avisarem
falarem que ele estava vivo, que ele ia encontrar com eles, o Senhor disse: chame também a Pedro, vá buscar Pedro onde ele estiver, porque o Senhor não esqueceu de Pedro. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor nos fala hoje: quantos Pedros eu tenho na minha obra, quantos que estão aqui que eu precisei mostrar para você que você é homem, você é mulher, você não tem capacidade, você não tem a firmeza que você acha que tem para colocar em você um sentimento de que você não é nada, mas que comigo você tem tudo. Então você passou o teu processo, aconteceu muita coisa e você se acha que nem deveria estar aqui. Você diz: Senhor, eu não sou digno de participar, olha tudo que aconteceu comigo, olha o que eu fiz. E o Senhor te fala: olha o que Pedro fez, mas fui eu quem permiti, porque era preciso modelar a Pedro, e eu também estou te modelando. Eu estou te mostrando que sem mim você não pode fazer nada, sem mim você não vai na frente. Então o teu erro serviu de aprendizado e serviu para baixar um pouquinho o teu topete. Glória ao nome do Senhor. Mas hoje o Senhor te chama de amigo, o Senhor te chama de filho e te fala: não, eu não te abandonei, eu permiti que você passou por esses caminhos para fazer essa obra contigo, mas hoje eu estou aqui como eu estava lá naquele dia, chamando a Pedro de volta, resgatando a Pedro para que ele pudesse voltar à comunhão, pudesse voltar a estar junto com eles, e a partir dali ele não errou mais. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Tem situações que o Senhor permite que nós falhamos, para que o nosso próprio remorso trabalhe em nós, para que depois do que nós cometemos ou fazemos, aquele sentimento que está em nós, ele consome a impureza, é como um fogo que devora tudo que está errado, tira de nós tudo aquilo que não tem que estar em nós, e o Senhor trabalha em nós, e quando saímos daquela situação, o Senhor fala para nós: fui eu quem permiti, era para ser assim, e por isso você está aqui. Então o Senhor já te fala agora: se eu te trouxe até aqui hoje, é porque você é digno de mim, é porque você merece estar aqui, e você é um dos meus, por isso você vai se debruçar aqui, e vai participar do meu corpo e do meu sangue junto com meus filhos. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor te fala: eu te liberto agora. Santo é o Senhor. Aquela voz que te culpou, aquela voz que fala no teu ouvido até hoje, o Senhor dá ordem para parar agora. Glória a Deus. Santo é o Senhor. E aqui, irmãos amados, o Senhor foi para a sua missão, como uma ovelha vai para o abatedouro, vai para o matadouro. Ele sabia o que ia acontecer com ele, mas o propósito dele era muito grande, o que ele tinha no seu coração era muito forte. O Pai tinha colocado dentro dele o sentimento, não tinha como ele voltar atrás, porque muitos e muitos dependiam dele, então ele não podia falhar. Mas o exército inimigo não queria que ele vencesse, não queria que ele passasse por isso e suportasse toda a situação. Então ali estava chegando o momento do seu duelo final, e o Senhor ali, quando foi preso, começou a ser acusado, começaram a falar coisas para ele que ele não tinha culpa alguma. Glória ao nome do Senhor. Imagina, irmãos, estar numa situação onde somos acusados por algo que não cometemos, só fizemos o bem e somos acusados de ter feito o mal. Assim foi com o Senhor, e ali ele não falava nada, ele deixava os homens fazer o que tinham que fazer, até que chegou o momento mais doloroso, quando ele saiu dali, passou pelos processos e começou a ser açoitado, começaram a chicotear
ele, começaram a machucar ele, e ele olhava, de repente, o seu sangue estava pingando dele, estava escorrendo pelo seu braço, e ele olhava, meu sangue, eu estou derramando, o que eu fiz para esse povo? Quantos que eu fiz o bem? Quantos que eu libertei? Eu só fiz o bem, eu só trouxe a paz. Por que estão fazendo isso comigo? E eles continuavam, porque era algo maligno, era algo que não era deste mundo. E ele foi ali ser açoitado, foi sentindo na pele, na carne, todo o peso da tua salvação. Foi o nome do Senhor. E ele foi ali naquela condição suportando, porque ele tinha um controle muito grande sobre ele. E o Senhor nos fala: bem-aventurados são os meus imitadores, que tem controle na tua prova, que tem controle na tua situação. Não importa o que te acontece, você sabe que o Senhor está certo, você não perde o equilíbrio, você não dá o braço a torcer para o teu adversário, você não faz o que ele quer, porque você sabe que o Senhor está certo. Glória ao Senhor. Aleluia. E o Senhor ali naquela condição, vendo tudo isso, sentindo já a dor na carne, sentindo o peso de tudo aquilo, vendo o seu sangue escorrer, vendo a maldade que estava naqueles homens, o Senhor sentia tudo que estava acontecendo ali, e ele não tinha como fazer nada, ele só precisava suportar, só precisava passar, e ele vendo tudo aquilo começou a caminhar, colocar aquela cruz pesada nas suas costas. Não bastava ele estar machucado, não bastava ele estar naquela condição, ainda precisou carregar aquela cruz, e foi subindo e foi andando, e ali os homens zombavam dele, a multidão falava contra ele, e ele só pensava: o que eu fiz para esse povo? Eu só fiz o bem, eu só trouxe a paz, eu fiz tanta obra, por que tanto mal? Por que me odeiam? Glória ao nome do Senhor. Mas ele voltava para dentro dele e pensava: é o meu propósito, faz parte, não é eles. Por isso ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Era o inimigo tomando aquele povo, e o Senhor te fala: o inimigo também tomou algo em volta de você, também tomou um ou outro, criou situações e tentou te embaraçar, mas o Senhor te fala: não olha para a carne, não foi a carne, foi o inferno que lutou contra você. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. E ele foi subindo, e chegou uma hora que ele também não suportou aquele peso, já não estava mais conseguindo, o corpo dele não aguentava mais, e aí o Senhor preparou alguém para pegar ali a cruz com ele, e ajudou ele a terminar aquela subida, até que ele chegou no momento da crucificação. Não bastava ele ser crucificado, precisou pregar a mão com o prego, precisou pegar o pé com o prego, precisou machucar mais ainda. Ah, você é o rei, então toma uma coroa de espinho em você. E o sangue descia pela cabeça dele, e ele sentindo tudo aquilo, mas ele falava: eu faço pelos meus irmãos. Glória ao Senhor, eu suporto pelo meu Pai. E ele foi sentindo ali a dor só aumentando. Quando levantaram ele naquela cruz, o peso começou a forçar ele para baixo, mas ele não estava amarrado com corda, era o prego que segurava a mão dele, e cada vez que ele perdia a força, que ele cansava, doía mais, porque puxava mais, ia rasgando ele por dentro, ia machucando o seu pé, e ele começou a ter dificuldade para respirar, porque o peso dele jogava ele para baixo. Para respirar ele tinha que forçar, e ele ficou ali até aquele momento aonde o Senhor disse: basta. Santo é o nome do Senhor. Quando o Senhor falou: Pai, na tua mão entrego o meu espírito,
a missão estava concluída, o inferno foi derrotado e nós na glória levantamos em festa e comemoramos porque teríamos uma oportunidade de voltar, porque o Senhor Jesus venceu, porque Ele conseguiu cumprir toda a sua missão e agora chegou a vez de nós descer, e assim o Senhor fez a parte dele e nós ainda lá em cima ainda ficamos, mas Senhor, agora nós vamos descer, agora a missão do Senhor foi um sucesso, a graça foi implantada e nossa missão vai acontecer, mas temos medo, ó Pai, e se nós não voltarmos, Senhor, ajuda nós. Foi quando o Pai disse: eu vou penhorar o meu espírito em vocês, vocês terão o meu ajudador, o meu sentimento vai viver com vocês lá embaixo e vai guiar vocês em toda a verdade. Santo é o Senhor. Então é por isso que você veio para esta obra, que o Senhor te chamou nesta graça, que você batizou. Quando você batizou, você fez essa posição aqui, que é a posição que você vai ficar no teu caixão, porque simbolizava que naquele momento que você descia na água, aquele homem, aquela mulher estava morrendo, e quem levantou foi um novo homem, uma nova mulher, a qual o propósito é servir ao Senhor, é salvar a sua alma, é cumprir os mandamentos, é cumprir tudo aquilo que o Senhor fez e determinou na tua vida. Então bem-aventurado é o homem e a mulher que não volta atrás do seu propósito. Glória a Deus. Santo é o Senhor. E assim nós estamos vindo ano após ano, estamos passando nossas provas, passando nossos processos, mas lembrando que essa graça não é nossa, essa graça é do Senhor Jesus, não é pelo nosso esforço. Pedro aqui tinha toda a autoridade e o Senhor mostrou para ele que ele não era nada, que pela força dele ele não ia para lugar nenhum. Assim somos nós. Bem-aventurado é aquele que reconhece que o Senhor Jesus é o seu único Salvador, é o único que vai te dar condição de você vencer esse mundo e ir para o céu, porque pela tua força você não sai nem desta sala hoje. Glória ao nome do Senhor. E assim nós vamos vencendo dia após dia, batalha após batalha. Vencemos uma guerra, entramos em outra e o Senhor vai nos ajudando. E quando nós olhamos para trás, nós não conseguimos entender como conseguimos passar por tudo que passamos, como nós vencemos o que nós passamos. Não é força nossa, não é condição nossa, é o Senhor Jesus que no dia que Ele morreu naquela cruz, Ele comprou você, Ele comprou a tua alma, e aqui Ele é o dono da tua vida, Ele controla o que acontece contigo. Tudo que vem para você só vem segundo a sua permissão, então Ele está na tua frente, e bem-aventurado é aquele que aceita o Senhor Jesus como seu pessoal Salvador. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Mas para isso temos que cumprir a sua palavra, temos que cumprir os seus mandamentos, temos que cumprir a sua lei, e um dos mandamentos que o Senhor nos deixou, que é o seu sacramento, é a Santa Ceia. É o momento em que nós vemos aqui na frente para nos arrepender dos nossos erros, nos arrepender de tudo que fizemos que não agradou o Senhor, estar em paz com Ele, com a irmandade, e reconhecer que é por causa dEle, é por causa do sofrimento dEle que nós temos essa oportunidade, que nós temos esse caminho de volta para casa. Glória a Jesus, aleluia. Bem-aventurado é o servo e a serva que reconhece o sacrifício do Senhor, que valoriza o que Ele fez para você, porque se não fosse por isso, você não estaria aqui, você não teria o teu nome no livro da vida, você não participaria deste privilégio, porque aqui é o momento
aonde o Senhor se alegra com a sua igreja, porque Ele vê o reconhecimento da igreja pelo que Ele fez por nós. Glória ao Senhor! Então, quando tu estiveres aqui na frente, reconheça o que Ele fez por você, entrega a tua vida na mão dEle e reconheça que o Senhor vai se agradar de ti, e o Senhor vai te abraçar aqui na frente, porque Ele já está aqui com os seus anjos, aguardando essa igreja, aguardando os seus irmãos, aguardando os seus amigos. Santo é o Senhor, é dia de festa, o Senhor desceu aqui. Glória a Jesus, sinto virtude do Senhor aqui hoje. Glória ao nome do Senhor. Ele veio aqui pessoalmente porque Ele te ama, Ele quer te abraçar em espírito e Ele quer te servir aqui. Glória ao nome do Senhor. Quando você estiver aqui, fica na comunhão que você vai sentir o Senhor te abraçar. Glória ao nome do Senhor. É o presente que Ele vai te dar hoje por tudo que você passou até aqui. Glória ao nome do Senhor. O Senhor reconhece o que você fez. O Senhor reconhece o teu sacrifício. O Senhor reconhece o que você precisou perder. Mas o Senhor te fala, a tua mente está ligada com esse plano, com esta condição material. Mas se você soubesse o que eu já preparei para você na minha glória, o que eu já destinei para você, a posição que eu vou te colocar, você não ia mais querer ficar aqui. Você ia pedir, Senhor, assim que eu tomar a Santa Ceia, me leva contigo. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor te entende. O Senhor sabe da tua condição. O Senhor sabe o que você sente. Ele sente o que você sente. Ele colhe a tua lágrima. Ele fica passando a mão na tua cabeça quando você está orando e chorando. Ele fala, calma, meu filho. Está no final. Já está quase acabando. Mas eu não posso fazer nada. Porque é o teu processo. Eu tenho que deixar você passar por tudo. Bendito é o teu nome. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E essa semana o inimigo se levantou, o inimigo não queria ver você aqui, mas o Senhor te fala a experiência que você já tem, tudo que você já passou até hoje, você entendeu desde o começo que era o inimigo tentando tirar a tua paz, tentando criar uma situação ou outra, e você não ligou, e o Senhor te fala, eu estou contente com a tua maturidade, eu estou contente com a forma que você lidou com tudo, porque você tratou de forma espiritual e você deixou para lá aquilo que tinha que deixar e você veio na minha casa. Então o Senhor te fala, a estratégia do teu adversário não funcionou. Glória a Jesus, porque se ele conseguisse te tirar deste dia, ele ia ficar no teu ouvido 24 horas por dia, mas ele não conseguiu. E a partir de agora o Senhor fala, é um fechamento de ciclo. Glória ao Senhor. É quando tudo termina e os professores chamam os alunos e começam a dizer quem passou, quem não passou, e começa a encerrar todo aquele ano, aquela condição. E assim o Senhor fala, estou encerrando muitos ciclos aqui hoje. Glória ao Senhor, a tua prova vai ficar para trás, o que você chorou até hoje vai ficar para trás, mas eu vou iniciar uma nova fase, a partir de agora vai ser diferente, porque já estamos na rampa final para chegar no céu. Glória ao Senhor. Aleluia!
quando estamos saindo de um lugar, estamos indo para o aeroporto, vamos entrar no avião, já não ligamos mais para aquele lugar, já não tem mais nada a ver conosco, nossa mente já está na viagem, já está entrando no avião, aí você entra no avião, fecha a porta, você ainda está vendo a cidade, mas passa um pouquinho, o avião decola, a cidade fica para trás, você enxerga a cidade do alto, e quando passa o tempo, você já chega no teu destino, e assim diz o Senhor, o avião já está correndo na pista. Glória ao Senhor, a porta já fechou, o avião já está andando, já estamos com a glória. Santo é o Senhor, então não dê preço mais para esse mundo está ficando para trás. Glória ao Senhor, por isso que você passar daqui para frente, não terá mais o mesmo valor para você, não terá mais a mesma importância, porque o Senhor está mudando tudo daqui para frente, pois já está chegando a hora de te tirar deste mundo. Santo é o nome do Senhor, mas hoje é o dia que o Senhor está aqui alegre, contente para nos receber, como um anfitrião que fica na frente feliz e olhando todos os convidados chegarem, e ele fica contente porque diz, aquele que eu convidei chegou, aquela que eu convidei chegou, e o Senhor está feliz porque os convidados estão aqui. Santo é o Senhor, então os príncipes do Senhor irão tomar a ceia aqui hoje, e os servos irão servir, mas não vejam os servos, vejam o Senhor te servindo. Glória ao Senhor, porque é Ele quem tem prazer e faz questão de te servir, e você vai sentir a alegria e o abraço dele na tua alma. Santo é o Senhor, amanhã a vida volta ao normal, amanhã a tua prova volta, mas o Senhor te fala, você volta diferente, você não volta como você saiu hoje, amanhã você estará outro, você estará outra, e o inimigo vai ter que mudar tudo outra vez, porque aquilo que ele fez para você já não tem mais efeito na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Assim, irmãos, vamos tomar a Santa Ceia em paz, crentes que a preparação foi do Senhor, a condição não foi nossa. Pedro, eu fui te buscar, fui eu quem te trouxe aqui. Santo é o Senhor, não escuta a voz do teu inimigo, porque aqui é a voz do teu Salvador. Glória a Jesus, essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém.